bem com vocês? Espero que vocês estejam bem porque eu estou ótima. No vídeo de hoje, assim como vocês viram aqui no título, é o meu relato de mãe de UTI. Eu demorei muito pra fazer esse vídeo, o Miguel já tá com 4 meses. Eu demorei pra fazer esse vídeo porque o fato do Miguel ter ficado na UTI é uma coisa que ainda mexe muito comigo. Por quê? Porque uma mãe que tem uma gravidez de um risco assim enorme, gigantesco, ela imagina durante a gravidez que o seu bebê vai ficar na UTI. Uma mãe que entra em trabalho de parto prematuro imagina que o seu bebê vai ficar na UTI. Uma mãe que fez um ultrassom morfológico, deu alguma coisa alterada no coraçãozinho, no pulmãozinho, em algum órgão do bebê, ela imagina que o bebê vai ficar na UTI. Só que a minha gravidez estava muito tranquila. O Miguel estava muito bem, eu fiz muitas ultrassom na gravidez, 12 ultrassom para ser exata. Eu fiz vários exames pelo convênio, os exames que a médica passava, que não tinha no convênio, eu paguei. E assim, tava tudo perfeito. O Miguel tá falando aqui também. Tava tudo perfeito, ele tá aqui, que ele tá no bebê conforto, tá aqui no chão e eu tô balançando com o pé, porque assim, pra eu gravar tem que ser assim, senão não tem como. O vídeo que eu vou gravar hoje é um vídeo que mexe muito comigo, porque toda vez que o Miguel vai completar mês, que eu lembro tudo que a gente passou no hospital, tudo que ele passou dentro da UTI, eu fico muito mexida, muito comovida com isso. Exatamente porque eu não esperava que fosse acontecer isso. Aconteceu por negligência médica, aconteceu porque o sistema de saúde público é muito falho. Eu acho que eu tinha até comentado em algum dos vídeos aqui do canal, se eu não comentei eu vou comentar agora. Eu queria muito, muito, muito que meu parto fosse cesárea, eu não queria o parto normal. Quando a médica falou pra mim que eu estava em carência pra parto e que eu teria que ir ganhar no público e que eles não faziam a cesárea se não fosse o último caso, eu fiquei assim, desesperada. Só que não tinha o que fazer, então eu ia ter que tentar o normal de qualquer jeito. Então lá fui eu. Eu me internei no dia 7, de junho. Eu vou dar um resumo aqui bem breve do meu parto, porque eu já tenho o relato de parto aqui. E vou deixar o link aqui na descrição. Mas eu vou dar um resumo aqui pro vídeo ficar mais completinho. No dia 7 de junho eu me internei, era uma sexta-feira. Eu tava com 1,5 cm de dilatação, porém as minhas pernas estavam muito inchadas. Elas fizeram um teste, parece até um teste de gravidez, e deu que eu estava com pré-eclâmpsia, por isso eu fui internado. Eu tive que induzir o parto, colocaram um comprimido na minha vagina, depois induziram com ocitocina. Eu sei que no total eu fiquei 26 horas nesse processo todo de tentando induzir, de sofrimento, de contrações, e minha dilatação não evoluiu. Com isso, quando chegou, eu tava ali já umas 24 horas mais ou menos. Eu tava ali umas 24 horas mais ou menos em trabalho de parto. Veio um médico, o Dr. Felipe, ele fez o cardiotoco, que é aquele exame que coloca os elásticos na barriga da mãe para poder ver o bebê se tá entrando em sofrimento fetal. E o Dr. Felipe falou com uma outra médica, eu ouvi ele comentando assim: eu acho que esse bebê tá entrando em sofrimento. E a médica falou assim: não, acho que isso não é um sofrimento não. Aí ele ainda falou assim: toda vez que ela tem uma contração, o coração do bebê bate muito devagar, começa a bater muito devagar. Eu considero que o bebê esteja entrando em sofrimento fetal. E ela deixou pra passar, né? Quando ela veio, ela voltou e falou assim pra mim: Amanda, eu vou tentar te ajudar, mas eu preciso que você me ajude também. Eu preciso que você tente de tudo pra eu anotar que você tentou de tudo pra gente ir pra cesárea. Então, eu fui 1 hora pro banho, que ajuda na dilatação. Eu fiquei 1 hora no cavalinho. E eles me mandaram até pra hidromassagem. Eu tentei de tudo, eu sei que eu tentei de tudo e minha dilatação não evoluía. E aí eu fui pra cesárea. Depois que fez a cesárea e tudo, abriu e tirou o neném, ele começou a chorar de uma forma estranha. Ele chorava parecendo que ele estava engasgado,
E aí eu comentei com meu marido, tem alguma coisa estranha acontecendo, porque o choro de bebê normal não é assim. E geralmente, pelo menos pelo que eu vejo, em vídeos no YouTube, em novela, em tudo, o bebê sai da barriga da mãe e eles colocam o bebê aqui pra mãe conhecer o bebê, sentir o cheirinho. E isso é uma coisa que eu queria muito. Na minha gravidez eu falava com a minha mãe que eu queria, que eu mal esperava a hora de o bebê nascer, colocarem ele aqui sobre o meu peito, eu sentir o cheirinho dele, eu poder amamentar. E não aconteceu nada disso no meu parto. Ela tirou o neném, como eu falei, ele chorou de forma estranha. E aí ela levou ele lá para uma mesa para poder limpar, fazer os procedimentos que eles fazem assim que o bebê nasce. E aí eu ouvi ela falando assim, ai, não tá dando, alguma coisa assim. Aí ela veio, deixou ele lá com enfermeira, com pediatra, não sei. Aí a médica que fez o meu parto veio e falou assim, Amanda, o seu bebê nasceu cansadinho, ele nasceu cansadinho, a gente vai ter que levar ele pro berçário, mas em breve ele tá com você, foi o que me passaram. Ela pegou meu bebê, mostrou assim de longe, ó, seu bebê, colocou ele na incubadora e levou ele embora. Eu nem vi o meu filho, eu até brinco com meu marido que se tivessem trocado ele na maternidade eu nem ia saber, porque eu não vi ele quando ele nasceu. E aí falaram pro meu marido pra ele ir embora, que ele não podia ficar na sala de recuperação de anestesia comigo. E ele veio embora, eu fui pra sala de recuperação de anestesia e fiquei lá desde o neném nasceu meia-noite e 52. Fiquei nessa sala de recuperação de anestesia até 1h da tarde. Já começou a mexer muito comigo, porque o puerpério é um momento da mulher que ela tá tão sensível quanto na gravidez ou até mais. E eu tinha acabado de ganhar neném, o meu ventre estava vazio, o meu peito começou ali a produzir leite e eu não tinha o meu bebê comigo. Aí chegavam outras mulheres para recuperação de anestesia e todas com seus bebês e eu sem. Eu não vi uma mulher sem o bebê, só eu que tava sem. Fiquei até 1h da tarde, daí me mandaram pro quarto. E no quarto, como era hospital público, tinha eu e mais 3 mulheres, eram 4 mulheres por quarto. E todas estavam com seus bebês e eu sem o meu filho. Então, na hora que eu entrei lá, a primeira coisa que eu falei foi pedir pra uma enfermeira vir tirar a sonda, que eu tava com sonda pra fazer xixi. Ela tirou a sonda. E aí eu falei pra ela que eu queria tomar banho pra poder ir ver meu filho, que era em outro andar, era no andar de cima, que eu queria ver meu filho que tava no berçário, que tinha sido que tinham me passado. Eu fui tomar banho, ela veio com uma cadeira de rodas, eu falei que eu não queria. E aí entrei no banho, fui andando, ela foi atrás com a cadeira de rodas, com medo de eu cair ou alguma coisa do tipo. Tomei meu banho, nesse meio tempo meu marido chegou e eu falei pra ele que eu queria ir ver o neném, ele já tinha visto. Eu perguntei pra ele como que ele era, ele falou pra mim que ele era a minha cara, só que ele tava muito cansadinho, tava respirando de uma forma estranha, ele respirava muito rápido, e aí que eu queria ir mesmo ver o bebê. Eu me troquei e meu marido me levou na cadeira de rodas, porque eu não ia conseguir subir pra outro andar andando. Meu marido me colocou na cadeira de rodas e me levou. Quando eu cheguei lá, é uma cena que eu nunca vou esquecer. O Miguel, ele tava dentro da incubadora, ele tava com o oxigênio ligado dentro da incubadora, ainda não tava no nariz dele, nem na garganta, nada. O oxigênio tava assim do lado dele, só dentro da incubadora, fechadinho, bonitinho, tava bem frio no dia. E ele tava com uma respiração assim de um jeito que eu nunca tinha visto. Quando ele respirava, a barriguinha dele fazia assim, afundava, que marcava os órgãos dele. Marcava o pulmãozinho, marcava os órgãos, eu juro pra vocês. E aí eu comecei a chorar ali, eu não me aguentei de ver meu filho daquele jeito, sendo que eu cuidei tanto na gravidez, sendo que eu planejei tanto. Eu sei que as coisas não saem como planejado, mas foi de uma forma que não foi minha culpa, sabe? Não foi culpa dele, ele tava ótimo dentro da barriga, e ver meu filho daquele jeito, depois de uma gravidez que eu fiz de tudo. Como tem um vídeo aqui no canal dizendo, eu tive pressão alta na gravidez, tanto que eu fui internada com pré-eclâmpsia,
Mas eu cuidei tanto, eu tomava meus remédios certinho, eu tava comendo comida totalmente sem sal, eu deixei de tomar refrigerante pra poder... pro bem-estar dele mesmo. E eu vejo que o meu cuidado, tudo bem, que deixou ele bem durante a gravidez, mas as pessoas no hospital lá que fizeram o meu parto ser longo, que fizeram acontecer de ele ter que ficar entrando em sofrimento fetal para poder fazer o parto cesárea, foi assim, me destruiu, porque isso prejudicou o meu filho. Eu sofri durante o parto, ele sofreu 10 dias a mais do que eu, porque ele ficou 10 dias na UTI sendo furado, ele ficou 10 dias na UTI tendo que tomar antibiótico, ele ficou 4 dias, se eu não me engano, tomando leite por sonda. Eu só pude amamentar ele no 3º dia de vida. É outra coisa que eu queria muito, é amamentar ele. Eu queria muito amamentar o Miguel livre demanda desde o início. Eu preparei o meu seio durante a gravidez e eu fui proibida de amamentar ele porque eu não podia tirar ele de dentro da incubadora. Quando ele tinha 3 dias, a médica falou que eu poderia amamentar ele, só que quando eu estava amamentando ele, ele ficou cansado, a saturação dele caiu muito, que ele não conseguia respirar direito, eu tive que colocar ele de volta na incubadora. E eu não pude mais amamentar ele nem no 3º nem no 4º dia. Eu fui amamentar ele novamente no 5º dia de vida. E aí o meu peito não produziu leite o suficiente pra ele, porque eu não tava amamentando de forma correta, eu não tava amamentando tanto que ele precisava, então meu organismo tava entendendo que ele não precisava daquele leite. Eu lembro que eu fui lá no lactário e é uma sala fria que a gente tem que colocar um roupão, fica com os seios de fora, a gente tem que fazer toda uma higienização das mãos e do antebraço. Tudo pro bem-estar do bebê, né? Pra gente dar um leite puro, sem contaminação pro nosso filho. E quando eu fui tentar tirar o leite, não tava saindo. Eu lembro, eu apertava e saía uma gotinha bem pequenininha e tava doendo tanto o meu seio. E aí veio a enfermeira pra me ajudar. E ela apertava meu peito e doía tanto. E eu me contendo, eu contendo as lágrimas. Com aquela dor eu consegui tirar apenas 1 ml de leite. O Miguel tava tomando 12 ml. E foi assim pra mim, parece que meu mundo caiu. Porque mais uma vez eu tinha visto meus sonhos ir por água abaixo. Mais uma vez eu vi os meus sonhos jogados no lixo, porque foi só isso que eu vi naquele hospital, os meus sonhos serem interrompidos. Graças a Deus que o Miguel tá bem, graças a Deus que deu tudo certo no final, só que ser mãe de UTI não é fácil. Eu sei que tem mães que passam por coisas infinitamente piores do que eu passei. Eu sei que tem mães que perdem os seus filhos dentro da UTI. Só que cada um tem seu limite. E só uma mãe que passou pelo que eu passei, pelo que outras mães passaram também dentro da UTI ou coisas piores, sabe o quanto dói você ver seus sonhos destruídos. Você ver seu filho ali, você não poder pegar ele no colo. Porque eu via o Miguel lá dentro da incubadora e eu só podia tocar nele pela janelinha da incubadora, que abre, tem 2 janelinhas de cada lado da incubadora. Eu podia abrir uma de cada vez para o oxigênio não escapar. Eu podia abrir a janelinha e eu tocava, só conseguia tocar o dedinho ou na barriguinha dele ou na perninha, no pezinho, enfim. Foram dias assim pra mim muito difícil. Eu chorei muito. Eu pedia muito pra Deus curar o Miguel, pra Deus tocar no pulmãozinho dele, pra fazer o que eu não podia fazer, porque eu tinha feito já o que eu podia. Eu fiz o que eu podia. Durante a minha gravidez eu cuidei. E ali estava nas mãos de Deus e nas mãos dos médicos que estavam ali cuidando dele. Eu quero fazer um vídeo também falando sobre a amamentação por livre demanda, como que funcionou depois, porque depois que o Miguel teve alta, a médica falou pra mim que ele ia ter que ficar tomando peito e fórmula
porque o meu leite não estava sendo suficiente para sustentar ele. Eu fiquei lá, passei a noite lá e ele perdeu peso, mano, só no meu peito. Então eu tive que vir pra casa dando fórmula pro Miguel. Ele tava tomando NAN. E eu vim pra casa já determinada que eu ia dar só o peito e que eu ia fazer de tudo, eu ia fazer o possível. Eu tomei chás, eu tomei vitaminas, eu tomei de tudo, eu fiz de tudo que me indicavam pro leite produzir mais e maior e melhor quantidade. Eu fiz, eu quero fazer um vídeo pra vocês, eu vou fazer com fé em Deus, falando pra vocês como fazer também, porque pra mim super funcionou hoje, graças a Deus. O Miguel tá tomando só o peito, ele mama só o peito. Ele tá com 4 meses, o médico já liberou eu dar algumas frutinhas pra ele. Então de vez em quando ele come algumas frutinhas, não é todo dia. Mas eu consegui deixar ele só no peito depois de 20 dias que ele saiu da UTI. Enfim, foi um processo doloroso que eu tive que passar. É um processo que ainda me machuca muito. Eu não sei como eu consegui gravar esse vídeo do início ao fim sem chorar, sem me emocionar. Talvez seja porque já é a segunda vez que eu gravo esse vídeo. Eu gravei um ontem, só que eu excluí sem querer, então talvez seja por isso. Eu me emocionei muito no vídeo de ontem. Mas é uma coisa que me machuca muito ainda, porque eu não senti o cheirinho dele quando ele nasceu. Eu não pude amamentar ele, eu não pude pegar ele no colo, eu não pude estar com ele. Eu ia na UTI, depois eu voltava pro quarto onde eu tava, e ali tava as mães com seus filhos e eu sozinha. É um processo muito triste, muito doloroso. Então eu quero dizer que se você veio parar aqui nesse vídeo porque o seu bebê tá na UTI, força, mulher, força, porque o seu bebê precisa da sua força. O Miguel, quando ele tava na UTI, ele precisava muito da minha força, só que eu fui fraca. Eu amamentava o Miguel chorando, eu pegava ele com um sentimento de dor, sabe? Um sentimento de, meu Deus, por que isso tá acontecendo comigo? E ele me olhava sem entender muito, ele me olhava com um rostinho de o que tá acontecendo? Por que você tá triste? Por que você tá chorando? E talvez se eu tivesse sido mais forte, talvez se eu tivesse mais força positiva dentro de mim, talvez ele teria melhorado mais rápido, porque quando a gente tem um bebezinho, tudo que a gente sente passa pra ele, desde a gravidez, tudo que a gente sente passa pro bebê. Então, a única coisa que eu desejo a você é força. O seu bebê vai sair dessa, você vai sair dessa. São dores que vão ficar marcadas em você, são cicatrizes que vão ficar pra sempre ali. Você sempre vai lembrar que o seu bebê teve que ir pra UTI, você vai sempre lembrar das dores que você passou lá, das lágrimas que você derramou, mas nesse momento eu te desejo toda a força do mundo. Eu tive que ser muito forte em relação às minhas dores. Eu guardava as minhas dores para poder ir tentar cuidar dele de certa forma, porque eu não podia fazer muito. Como vocês sabem, que eu já falei aqui, eu fiz cesárea, então a minha cesárea começou a abrir e saía muito seroma, que é um líquido, um pouco de sangue misturado com um líquido que sobrou dentro da barriga. Teve um dia que eu lembro que eu tava na UTI, que eu nem conseguia andar. Eu saí da cadeira de rodas pro pronto-socorro, porque o líquido acumulou e era uma dor insuportável. Eu não conseguia levantar, não conseguia andar, não conseguia me mexer. E foram dores assim que eu esqueci de mim pra poder cuidar dele. Quando eu vim pra casa, ele tinha 10 dias, vim pra casa no dia 19, ele nasceu no dia 9, eu vim pra casa no dia 19. Eu ainda fiquei aqui em casa pra cuidar dele, pra cuidar da casa, e acabei deixando de cuidar da minha cesárea. Quando ele tinha um mês, mais ou menos, perto de um mês, não, ele já tinha mais de um mês, ele tinha tipo 1 mês e 5 dias, eu fui pra casa da minha mãe pra poder cuidar da minha cesárea, e eu fiquei 15 dias cuidando da cesárea pra ela poder fechar novamente, pra poder limpar todo aquele seroma que tinha dentro de mim. Tive que fazer drenagem. A gente esquece da gente pra poder cuidar do nosso filho, e quem cuidou de mim foi minha mãe, porque só a nossa mãe mesmo, que a gente cuida do filho, e como a gente é a filha, né, a mãe cuida da gente, é sempre assim. Tanto que quando o filho nasce, todo mundo vem conhecer o bebê e a mãe vem pra cuidar da gente, né? Porque se eu dependesse só de mim, eu não sei o que teria acontecido, porque minha cesárea já tava fedendo podre.
de tanto que eu não estava cuidando dela. Eu lavava, ela começava a sair o seroma, e aquele seroma já tava fedendo podre, porque eu tava ficando podre por dentro, tava super dolorida. Então eu só tenho que agradecer a Deus primeiramente, a minha mãe e aos médicos que cuidaram do Miguel, que possibilitaram que ele esteja aqui hoje comigo. Apesar, né, do meu parto não ter sido como eu queria, apesar dele ter ficado na UTI, eu aprendi muito com isso. Eu aprendi tantas coisas boas, né? Por exemplo, aprendi a amamentar ele da forma correta, depois que ele saiu, depois que ele pôde, né? Saiu da sonda e pôde amamentar, eu pude amamentar ele no meu seio. Eu aprendi, porque lá tinha todo um suporte, eu aprendi a amamentar ele da forma certa, eu aprendi a ordenhar o leite da forma certa, eu aprendi muitas coisas, eu aprendi coisas como dar valor à vida, aprendi a cuidar dele melhor, eu aprendi, gente, muita coisa, principalmente eu aprendi a ser forte, eu aprendi a cuidar espiritualmente de mim. E hoje poder estar aqui com meu filho nos braços, ele tá no meu colo agora, é a melhor sensação da minha vida. Eu passaria por tudo de novo pra poder ter ele aqui. Claro que eu não desejaria que ele fosse pra UTI, não desejaria ter passado pelo parto que eu tive, mas se fosse pra ter ele bem aqui nos meus braços, eu passaria sem pensar duas vezes tudo novamente. Meus amores, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Agradeço você que assistiu até aqui. Não esquece de deixar seu like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E compartilha com aquela sua amiga que tá passando por isso, pra desejar força pra ela, toda a força do mundo, porque não é fácil você ver seu mundo ali, porque o filho pra gente é nosso mundo. Não é fácil você ver seu mundo ali e você não puder fazer nada por ele. Você ter que esperar pelos médicos ou pelo agir de Deus. Não é fácil. Você tem que confiar muito, você tem que ter muita força e muita esperança. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau!